queria ler um texto da Bíblia, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, é uma parte do Sermão do Monte, em que Jesus diz assim, a partir do versículo de número 10. Bem-aventurados, Mateus 5, a partir do 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Podem sentar. Uma das características do cristianismo primitivo, meus irmãos, foi a disposição para sofrer por amor a Jesus. Aqueles cristãos, em sua grande maioria, eram pessoas simples. A Bíblia diz que não são muitos os sábios, nem são muitos os poderosos, que são chamados na Epístola de Paulo aos Coríntios. Eles, no início, não tinham um lugar próprio para se reunir no templo. Eles utilizavam espaços no pórtico do templo de Salomão. Depois usaram os espaços públicos, anfiteatros, locais onde pudessem pregar publicamente, aproveitavam já esses ambientes, mas se reuniam em casas. Tinham reuniões domésticas em pequenos grupos. A partir do ano 150 depois de Cristo, já descobriram, por meio da arqueologia, algumas casas que começaram já a ser adaptadas para possibilitar cultos com o maior número de pessoas. Mas os cristãos, antes desse momento, nem um lugar assim exato para se reunir eles tinham. Mas tinham um grande fervor, um grande entusiasmo para difundir as boas novas do Evangelho. Aliás, a palavra Evangelho quer dizer exatamente isso. Boas novas, boas notícias. Eles tinham boas notícias para dar. E tiveram uma perseguição primeiramente dos judeus, e depois, quando eles saíram dos limites de Israel e foram pregando por todas as partes do mundo, eles começaram também a ser perseguidos pelo Império Romano. A gente vê que em alguns lugares, até aparentemente, as autoridades romanas pareceram mais benevolentes. No caso, por exemplo, de Jesus, ele foi entregue a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos fez tudo para se esquivar de crucificar Jesus. Mas o povo de Israel insistia, ele ficou com medo de o povo levar a alegação que tinha de que Jesus queria ser rei no lugar de César ao próprio César, e aí Pôncio Pilatos ficaria como uma pessoa omissa, e ele foi praticamente constrangido a crucificar a Cristo. E em alguns lugares a gente vê que Paulo sendo perseguido pelos judeus e as autoridades romanas chegando lá, de certa maneira protegendo o apóstolo, dizendo que ninguém poderia, pelas leis romanas, ser julgado só por aquelas questões religiosas, mas sempre os judeus arranjavam uma acusação civil aos pregadores, aos apóstolos, para poder provocar as autoridades romanas. Mas depois as autoridades romanas começaram realmente a perseguir os cristãos. No início eles não foram tão perceptíveis, mas quando cresceram e se expandiram dentro do Império Romano, começaram a chamar a atenção pelo seu número, né? E aí houve aquele momento em que os imperadores romanos quiseram que as pessoas, num gesto até de devoção civil ao Império, para mostrar que estavam submetidos, que estavam comprometidos com o Império, que oferecessem incenso ao imperador, queimassem incenso ao imperador, usassem o termo curios, que queria dizer senhor, dizendo que somente César era senhor, nesse sentido bem universalizante, e aí os cristãos não estavam dispostos a isso. O Império Romano, curiosamente, ele era muito tolerante. Até a nossa guia falou num determinado momento. Eles iam conquistando povos e absorvendo a cultura desses povos. Iam aumentando o número de deuses. Tinha um verdadeiro panteão cheio de deuses. E eles não rejeitavam os deuses de outros povos. Pelo contrário, muitas vezes traziam até para dentro de seu próprio culto ou toleravam. Entretanto, apesar
pessoa poder ter qualquer religião, eles queriam que, no caso o imperador, queria essa manifestação de lealdade ao império. E o reconhecimento do imperador como um detentor de onipotência terrena, ser senhor de tudo. E uma prática que parecia muito com um culto, queimar incenso e tal, e os cristãos se recusavam a fazer isso. A característica do cristianismo foi exatamente a exclusividade de Jesus. Eles não aceitavam honrar outro que não fosse a Jesus. O imperador dizia: vocês podem continuar cultuando o Deus de vocês, adorar o Deus de vocês, mas desde que vocês reconheçam que o imperador é divino também. Desde que vocês manifestem um ato de reconhecimento da soberania universal do imperador. E era isso que os cristãos não estavam dispostos, e aí a perseguição começava contra eles. E com a perseguição, muitas mentiras, né? Por exemplo, os cristãos se chamavam de irmãos, e tinha uma prática de, durante os seus cultos, ter um momento de confraternização em que havia um ósculo, um beijo, né? Um ósculo santo. Então começou-se a difundir que eles praticavam relações incestuosas, que quando se chamavam de irmãos, eram irmãos de sangue. E que por se beijarem ali e tal, havia relação incestuosa entre os cristãos. Por eles falarem de partir o pão e irem para comer, no sentido simbólico, o corpo de Cristo, começou alguém a dizer que eles praticavam atos de antropofagia, de canibalismo. E aí a perseguição se intensificava, né? Os senadores romanos, que muitas vezes se opunham a certas loucuras de imperadores como Nero, eles ainda assim achavam os cristãos teimosos, pessoas obstinadas, porque na visão deles era o seguinte: esse negócio de chegar lá diante do imperador e fazer essas homenagens, isso é a maior bobagem do mundo. Eles, os senadores, nem respeitavam o imperador, mas faziam, e achavam que os cristãos eram resistentes demais, porque não aceitavam fazer nem as simulações para poder sobreviver lá dentro do império, né? Então eles eram realmente muito perseguidos. E teve momentos assim de maior perseguição, momentos de menor perseguição, e quando eles eram objetos de perseguição, então eles podiam ser crucificados, poderiam ser decapitados, poderiam ser levados para serem mortos por animais. Isso acontecia em anfiteatros, isso acontecia em locais públicos, isso aconteceu também no Coliseu, principalmente quando era morte através de animais. E tivemos uma história de muitos mártires nesse momento, mas uma das características dos cristãos era o modo como morriam. Quer dizer, os romanos iam para aquelas arenas, para aqueles coliseus, para o Coliseu, para os anfiteatros, esperando ver pessoas gritando, fugindo, gemendo, se desesperando, no caso de serem atacados pelos animais, saírem correndo. Mas os cristãos morriam cantando. E há inúmeros relatos na época de situações assim bem comoventes, em que os animais eram soltos, e em vez de os animais irem para cima dos cristãos, eles começavam a se alisar nas pernas dos cristãos, e os cristãos acariciarem o animal e causar todo um espanto à audiência. Muitos até diziam se converter quando viam aquilo ali, impressionados. E por eles não serem mortos assim pelos animais, terminava entrando alguém lá realmente com espada e concluindo aquele que os animais, na expectativa deles, deveriam ter feito. Então, uma das coisas espantosas para as pessoas de então era o modo como os cristãos morriam. Há um ilustre pai da igreja chamado Justino de Roma, inclusive, que ele era um filósofo de orientação neoplatônica. Ele conta que foi vendo a maneira como os cristãos morriam, cantando, celebrando, glorificando a Deus, que o fez converter-se ao cristianismo, porque ele se perguntou: será que a filosofia que eu adoto me permitiria morrer dessa maneira, com essa tranquilidade, com essa confiança, com essa até alegria e satisfação do privilégio de ser um mártir de Cristo? Então aqueles cristãos sabiam o que era sofrer por amor de Jesus como sendo isso um privilégio, algo de que eles não eram dignos e pela graça de Deus poderiam participar daquilo ali, né? E houve até
até um momento em que muitos cristãos provocavam o martírio. A igreja teve até que se posicionar documentalmente na época sobre isso, dizendo que o verdadeiro martírio era daquele que era perseguido e não se recusava a negar a sua fé. O verdadeiro martírio não era daquele que procurava o martírio, porque já tinha gente que se apresentava já como cristão para querer morrer. A igreja tinha que deter, porque muitos estavam já se oferecendo nesse sentido. Houve um período, entretanto, que, terminada uma perseguição, muitos que eram inclusive ministros da igreja, já no momento de maior esfriamento da igreja, muitos que eram ministros haviam negado a fé durante a perseguição, né? E agora, terminada a perseguição, eles estavam querendo voltar novamente, não somente à igreja, mas aos seus postos. E uma grande parte da igreja naquele momento, século II, século III, foi transigente e os aceitou de volta facilmente. É bom lembrar que eles não apenas haviam negado a fé durante a perseguição, eles haviam delatado onde estavam os outros cristãos, contribuindo com os perseguidores. E mais ainda, eles haviam entregues manuscritos do Novo Testamento para serem destruídos. Por isso eles eram chamados na época de traditores, que é de tradição, de entregar. E da palavra traditor veio a palavra traidor, né? E esses homens voltavam. Uma grande parte da igreja se opôs a que eles voltassem aos seus cargos. Achou que alguns bispos de então, alguns pastores de então, por serem amigos destes que haviam negado a fé, facilmente agora os estavam reenviando aos seus cargos e eles não mostraram sequer fidelidade como cristãos para que pudessem ter cargos, né, eclesiásticos. E esses grupos começaram a ser, digamos assim, resistentes, né, dessa postura. E aí, por exemplo, tem um historiador chamado John Driver que diz, já nesse tempo havia duas igrejas. A igreja dos bispos, como ele chamava, e a igreja dos mártires. A igreja dos mártires era aquela em que mais pessoas durante a perseguição tinham mostrado sua fidelidade e eles não queriam aceitar essas voltas, né, esses reenvios aos cargos daqueles que haviam negado a fé. E interessante que Tertuliano, que foi um ilustre pai da igreja, ele era o maior apologeta da época, o maior apologista da fé cristã, mais bem preparado. Ele era dessa igreja maior, mas ele se uniu a esses da linha dos mártires nesse momento de perseguição, né? Achou que eles eram os melhores representantes da igreja naquele momento. A igreja no século IV teve uma reviravolta, quando Constantino ele se professou cristão. É uma grande discussão até que ponto ele estava sendo sincero quando declarou-se um cristão. O fato é que os cristãos, até um certo momento, recusavam-se a serem soldados, particularmente no Império Romano, porque eles entendiam que não deveriam empunhar a espada para derramar sangue de outras pessoas, ainda mais a favor dos interesses do Império. Mas já no século IV, a igreja, no momento já de mais condescendência, de frieza, tinha muitos cristãos já dentro das fileiras do exército do Império. E Constantino estava numa batalha onde ele viu que ele não conseguia unir os dois lados do seu império, aqueles que eram cristãos e aqueles que eram pagãos, né? E ele teve um sonho, dizendo que viu um sinal como se fosse uma cruz, e que com aquele sinal ele venceria a batalha. E os cristãos que estavam no exército se animaram, associando aquilo ali com a cruz de Cristo. E os pagãos, aí é uma coisa curiosa, também, porque a forma como ele viu a cruz era um símbolo pagão também, né? Então os pagãos deram a sua própria interpretação. O exército mais separado se uniu, ele venceu a batalha. Ele mesmo antes desse momento havia sido favorável à tolerância para com os cristãos. Ele viu que os cristãos já tinham um grande número dentro do seu império e que eles estavam num ritmo de crescimento que era só uma questão de tempo que eles iam ter hegemonia numérica. Além disso, o paganismo ele era sempre localizado. O Júpiter de Roma
eram os Zeus da Grécia, mas lá na Grécia eles já chamavam de Zeus, aqui de Júpiter. Ali tinha outra divindade, ali tinha outra. E o paganismo era sempre, digamos assim, se tomado genericamente maior até do que o cristianismo. Então, mas se tomado em suas várias facções, nenhuma delas superava o número de cristãos. Os cristãos estavam em toda parte e sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma mensagem. Então, Constantino já foi favorável ao fim da perseguição para com eles antes mesmo desse momento da batalha. Na batalha ele deu esse outro passo e depois ele se disse convertido ao cristianismo. Mas a gente não sabe até que ponto isso foi uma estratégia política ou poderia ter sido uma conversão real. Eu particularmente até sou mais favorável à ideia de que foi uma estratégia política, porque Constantino teve um governo todo de guerras. E ele, inclusive, matou muitas pessoas da sua família. Matou, acusado de ter matado até a esposa. Então, a vida dele era uma vida carregada de ações sanguinárias. Teve algumas coisas que paradoxalmente foram boas, resultando de uma influência cristã dentro do seu império. Por exemplo, a luta de gladiadores acabou, né? Algumas coisas assim sanguinolentas, como espetáculos públicos, né, foram embora. Então houve algumas coisas boas. Ele acabou com a perseguição aos cristãos, ele acabou temporariamente com a luta de gladiadores, elas ainda ocorreram depois, e outros governos, sempre em menor intensidade do que antes, mas ele, como eu estou dizendo, teve sempre uma história manchada com mãos de sangue. E ele continuava frequentando o templo do Deus Sol, mesmo já se dizendo cristão. Na mente dele, o Deus cristão e o Deus Sol eram a mesma coisa. Ele, portanto, era alguém que poderia agradar dentro da sua condição de imperador, tanto os pagãos como os cristãos. Ele convocou o concílio de Nicéia. E naquele concílio de Nicéia se proclamou bispo dos bispos. Nesse tempo, o bispo de Roma não reivindicava o papado. Constantino foi o primeiro a usar o título que depois o bispo de Roma passou a utilizar como papa, de bispo dos bispos. Ele dizia que era o bispo dos bispos e o sumo pontífice. As expressões que depois passaram a ser atribuídas ao papa. Quando ele convocou o concílio de Nicéia, foi para se resolver acerca do assunto da Trindade, porque havia alguns que negavam a divindade de Cristo, os do partido ariano. Constantino não se intrometeu muito nos debates, porque ele não tinha capacidade teológica de entrar naqueles debates. E a ortodoxia terminou prevalecendo e o concílio de Nicéia foi favorável à Trindade. Mas, por incrível que pareça, Constantino, não com argumentos teológicos, porque os desconhecia, mas por inclinação de amizade, era muito mais próximo do partido ariano, dos que negavam a divindade de Jesus. E o histórico mais antigo era de Jesus ser reconhecido como Deus. Toda a prática de culto cristã, desde os primórdios, era adorando a Cristo. Inclusive, o repúdio a Ário era exatamente isso. Como é que você diz que Jesus não é Deus e até agora nós adoramos Jesus? Então nós estávamos praticando idolatria. E o Ário foi esse presbítero, né? Não pôde nem comparecer ao concílio de Nicéia, que era presbítero, o bispo dele é que foi, naquele tempo já havia uma hierarquia episcopal, que não havia nos primórdios do cristianismo. Ele teve o seu pensamento contestado pelo concílio de Nicéia e ele foi excomungado, afastado da ceia do Senhor. Como Constantino era mais próximo de Ário, do lado ariano, ele reverteu a decisão do concílio de Nicéia, embora ele não tenha negado a Trindade, mas ele reverteu a decisão do concílio de Nicéia e readmitiu, ou forçou os bispos da região a readmitirem Ário na comunhão. E ele não foi batizado, Constantino, senão na hora da morte. Mesmo se dizendo cristão, convocando o concílio de Nicéia, ele não era batizado. Ele só se batizou na hora da morte. E quem batizou na hora da morte foi Eusébio da Nicodémia. Esse Eusébio da Nicodémia era o bispo que representou Ário no concílio de Nicéia, defendendo que Jesus Cristo não era Deus. Então a gente vê que ele não esteve bem alinhado com a ortodoxia. Depois de Constantino, Teodósio, mais adiante, vai oficializar o cristianismo como uma religião do império em definitiva, uma espécie de
acasalamento da igreja com o Estado. Aí você tem a igreja católica, como chamada, quer dizer, universal, romana. Romana porque sediada em Roma, centralizada na sede do Império Romano. Aí você me diz, todos aderiram a essa união? Não. Alguns não. Os donatistas, por exemplo, se recusaram. E os donatistas se tornaram, digamos assim, os antecedentes de vários grupos que na Idade Média não aceitaram a forma romana, né, do cristianismo, a forma politizada do cristianismo. Então, para quem, por exemplo, acha que os protestantes só começaram a partir da Reforma, é bom saber que antes da Reforma houve os arnaldistas, houve os paulicianos, houve os paterinos, houve os donatistas, os albigenses evangélicos, porque tinha muitos grupos chamados de albigenses, os valdenses, que inclusive tem muito aqui na Itália, né, que são do século XIII, mais ou menos, pelo menos majoritariamente, porque o movimento deles é anterior, é originário desse movimento dos paulicianos, e vários outros grupos, todos antes da Reforma, com essa ideia de que aquela forma de igreja que surgiu a partir de Constantino não se adequava ao parâmetro bíblico nem à simplicidade apostólica. Isso para não falar nos discípulos de John Hus, que eram os hussitas, foi ele o precursor da Reforma, era um padre que viu os erros, foi perseguido, formou um grupo, morreu, foi martirizado, mas os hussitas existem até hoje. Eles se tornaram os chamados irmãos morávios, que foram os inspiradores das missões evangélicas de William Carey. William Carey se inspirava no trabalho dos morávios, que foram para a Groenlândia e tal, para vários lugares. Os Lollards, que eram, por exemplo, também ligados ao precursor da Reforma na Inglaterra, que foi John Wycliffe, existiam até a época da Reforma, foram absorvidos pelos grupos da Reforma. Então nós tínhamos inúmeros movimentos precedentes que na nossa interpretação evangélica eram representativos mais adequados, né, da fé cristã apostólica do que aquela forma de igreja que foi incorporada às estruturas do Império Romano a partir de Constantino. A igreja passou a ser muito formal, muito hierárquica, muito escalonada a partir de Constantino, porque a igreja ela começou a tomar como modelo o Império Romano, que tinha uma estrutura muito hierarquizada, cheia de degraus e com muitas formalidades, solenidades, porque os romanos gostavam de muitas formalidades, e isso gerou muitas formas litúrgicas também para a igreja que seguiu o padrão daquele momento do Império Romano, né? E nós temos uma coisa curiosa na Bíblia. Todos esses grupos disseram unanimemente, inclusive os reformadores protestantes, que essa forma de igreja constantinizada, né, que é uma igreja muito ligada à estrutura do Estado, é uma igreja que persegue, porque se os cristãos inicialmente foram perseguidos pelo Império Romano pagão, esses grupos cristãos que eu mencionei foram perseguidos por essa forma de igreja, que tornou-se dominante na Idade Média. Ela tornou-se sucessora do Império Romano e perseguia cristãos que se mantinham dentro daquela simplicidade. Todos eles fizeram uma interpretação unânime do livro do Apocalipse, onde eles tiveram alusão a uma figura, né, chamada de a Grande Babilônia. Na Bíblia, a igreja é sempre representada por uma mulher, que a mulher é a esposa de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, olha, eu tenho o zelo de Deus por vós e desejo apresentar-vos a Cristo como uma virgem pura. Né? A igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo. Representa uma mulher que se preserva casta para encontrar-se com o Cristo. Né? Mas uma forma de igreja que sai dessa pureza se representaria na figura de uma mulher prostituta. A igreja é representada sempre na figura de uma cidade também. A igreja identifica-se com a Jerusalém celestial, que vai descer do céu, conforme o livro do Apocalipse. E a igreja, na forma desestruturada, ela se identifica também com a cidade, que é a Babilônia. Então, lá no livro do Apocalipse, nós temos o seguinte, lá no capítulo de número 17, diz assim:
a partir do verso 1, veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Então seria uma igreja que saiu da linha, que não se guardou para o esposo adequadamente, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. Então tem uma ligação dela com os reis, com os governos da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Aí ele diz aqui, no versículo de número 5, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Então já estou vendo aqui que essa mulher prostituta, que também leva o nome de uma cidade, a Babilônia, prostituta em oposição à noiva de Cristo Virgem, Babilônia em oposição a Israel, ou a Israel não, a Nova Jerusalém, e aqui é dito que ela está embriagada com o sangue dos mártires. Então ela foi uma forma perseguidora do cristianismo, dos cristãos mais simples. Ela se misturou com os governos da terra. E aqui a Bíblia vai dizer que essas muitas águas sobre as quais está a mulher assentada são muitas línguas, tribos e nações. Então ela tem um caráter de pretensão universal. Mas diz também que ela tem 7 cabeças. Aí no versículo 9 diz aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. E aqui fala de Roma, portanto. A cidade das 7 colinas, como a gente já ouviu falar. Então essa mulher é descrita como tendo 7 cabeças. E essas 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então a reforma, ela associou muito a forma de cristianismo dominante naquele momento da Idade Média com essa figura, né? E aí eles protestaram, se apartaram, né? Hoje nós visitamos a Basílica, né, lá de São Pedro. Antes de haver aquela, havia uma outra bem menor, né, que depois veio um Papa que desejou dar toda a ampliação para ela e fazer daquela forma maior como veio a ser e foi testemunhado hoje. Qual o dinheiro inicialmente aplicado para construir aquela basílica? O da venda das indulgências. Então aquela basílica está diretamente ligada à reforma. Por quê? Porque quando o Papa idealizou construir a basílica, né, ele não tinha recursos. Então houve um outro sacerdote também, de posição na igreja, inclusive bem jovem, que chegou ao Papa e propôs a ele a ideia das indulgências. Então, o banco, a que pediram dinheiro emprestado e tal, seria pago com a venda das indulgências, a igreja seria construída a partir do dinheiro arrecadado com as indulgências. E os vendedores de indulgências chegaram na Alemanha, no caso Tetzel. Era o dinheiro para a basílica, né? E Lutero, que havia tido uma experiência pessoal com Deus, que havia compartilhado apenas com os seus colegas de monastério, os outros monges agostinianos, poderia ter ficado nisso, né? Aliás, os protestantes admitem que a fé cristã se preservou aqui e acolá dentro de mosteiros como deveria ser. Aliás, logo que houve a constantinização da igreja, surgiu o movimento monástico em protesto. Os monges eram aqueles que não queriam romper com a igreja, mas também não queriam ver dentro dela, dentro daquela estrutura totalmente domesticada pelo Império Romano. Então eles se tornaram os pais do deserto. Inicialmente eram monges que iam sozinhos no deserto. Depois foram se agrupando e formando monastérios. E dentro de muitos monastérios, onde a igreja não estendia o seu braço mais autoritário, onde não havia ingerência exterior maior, o evangelho bíblico foi muitas vezes recuperado pela leitura da Bíblia dentro daquele grupo isolado ali. Então, Lutero poderia ter sido só mais um desses aí. Ele ia compartilhar lá com os seus colegas, ia ficar ali aquele grupo vivendo o evangelho, não teria havido nenhum tumulto. Mas quando chegou a venda das indulgências, aí o problema veio. Porque a experiência que ele havia tido com Deus, pela qual entendera que a salvação não era por meio do mérito humano, mas era por meio da graça de Deus, não era uma salvação barganhada, trocada pelos nossos
nós não tínhamos, somos todos pecadores, era uma salvação pelo olhar benevolente de Deus. Quando nós nos abrigamos em Cristo como Salvador, quando ele entendeu isso, ele não podia conciliar essa experiência que ele havia tido de ter descoberto um Deus gracioso pela fé em Cristo, um Deus que o aceitava, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz por ele. Ele não podia conciliar isso que ele descobrira com indulgências pagas para diminuir penas do purgatório, para facilitar mais rapidamente o ingresso no céu. Então, ele poderia ter ficado só lá, dentro do mosteiro, né? Mas essa provocação o obrigou a reagir. E a reação dele explodiu no mundo. Fixou lá ele as teses na porta da igreja, fixou em latim, ele queria debater com os alunos dele da Universidade de Wittenberg, não queria nem que fosse para o mundo inteiro, mas aí algum editor, a imprensa já havia sido inventada, e tirou lá, traduziu, imprimiu-se a autorização dele e pronto. Aí a coisa foi para o mundo todo, né? E gerou toda aquela série de incidentes que levou à reforma protestante, né? Então, nós temos aí todo esse histórico. A Igreja de Jesus Cristo, ela deve manter-se naquela simplicidade apostólica, ela deve ser uma igreja independente dos governos, para que possa, inclusive, falar profeticamente a eles. E deve ser a igreja que está disposta a ser perseguida, mas nunca a igreja que está disposta a perseguir, né? Jesus nos ensinou essa postura para ser assumida e de ser um privilégio nós sermos perseguidos pelo nome dele. Então vamos parar por aqui, depois nas outras aí a gente continua mais alguma coisa, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida também, que teve de alguma coisa que foi vista hoje, queira perguntar alguma coisa. Sobre o enterro de Pedro. Pronto. As versões. Os pais da igreja, alguns mais próximos do tempo de Pedro, falam de diferentes lugares onde Pedro teria sido sepultado, né? Geralmente perto de uma área diferente daquela que é o Vaticano. No entanto, depois surgiu uma tradição de que o corpo de Pedro teria sido levado para lá, mas isso sem nenhuma comprovação histórica, como um boato, né? Provavelmente para poder se fazer ali uma edificação. Isso era muito usado. A construção de uma igreja era porque ele tinha uma relíquia, tinha alguma coisa de alguém, de algum santo e tal. Então reivindicou-se isso para construir lá, mas nunca houve uma comprovação. Como foi dito, né, teve o Papa lá que fez as escavações, né? E nas escavações que foram feitas, ele encontrou um necrotério embaixo, né? Cemitério, mas era, na verdade, pagão, não era cristão. Não foi identificado como sendo cristão, foi identificado como sendo pagão. Encontrou-se restos mortais, né? E logo que encontraram o primeiro, disseram, não, é o de Pedro. Mas depois encontraram outros, então lá tinha vários mortos, né? Mas por que esse daí foi logo identificado por alguém como sendo de Pedro? Porque ele estava próximo de uma área que tinha um monumento dizendo que Pedro está aqui. Mas descobriu-se que esses ossos eram mais antigos do que a placa, né, que estava lá, o monumento que estava lá. O monumento era do século IV e os ossos bem mais antigos. Então, na verdade, alguém colocou posteriormente, Pedro está aqui. Poderia quem colocou lá ter querido dizer que ele estava lá. Mas aquele monumento não era um monumento feito quando aconteceu. Então, provavelmente, exatamente para construir, inicialmente, quiseram identificar lá como sendo o de Pedro. Os restos mortais que foram encontrados próximos, mas tinham outros também. Então, não dá para, por causa disso, se sustentar. Inclusive, o local onde encontraram não era o local onde se suspeitava realmente que Pedro tivesse sido enterrado. Caso estivesse lá, foi em outra parte, embora dentro do conjunto, né? Então, isso daí, na época que houve as descobertas, houve manifestações até do Vaticano, dizendo para ter cautela, que não se sabia se era, os arqueólogos católicos questionavam, diziam alguns até
chegou na época do Paulo VI, o Paulo VI abriu a boca e disse que era e sustentou a versão, né? Certo? É isso aí. Ok. Pronto, vamos fazer uma oração, né? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos e te louvamos por tudo que temos visto e ouvido, que o Senhor nos dê graça, entendimento de sua palavra, amor